Olá, querido irmão, querida irmã. Meu nome é Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Autor também de um dos capítulos do Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, o subsídio do Mês da Bíblia, da editora Paulinas, junto com a biblista Eliane, lá de Campo Belo. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum e temos como palavra de Deus Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 10, Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 28 e Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Estamos também organizando. Se você está passando pela primeira vez aqui, então deixe seu like, comente esse vídeo, compartilhe em suas redes, inscreva-se no canal. Estamos organizando uma peregrinação para a Itália no mês de novembro deste ano, do dia 17 de novembro em diante, até o dia 24, para vivenciarmos esse Jubileu da Esperança na Itália, na cidade de Roma, Florença, Veneza, Pádua e Assis. Se você tem interesse, entre em contato pelos telefones que estão aí anunciados. Pois tudo bem. Na primeira leitura, Gênesis capítulo 18, versículo 10, então nós temos essa cena misteriosa na qual esses três personagens visitam Abraão junto ao carvalho de Mambré, né? Então, o grande ensino dessa leitura é que Deus, ou melhor dizendo, Abraão, ele acolhe a presença divina por meio desses três homens. Ele exerce a hospitalidade para eles. Olha lá, ele faz pão, ele assa um bezerro do seu rebanho, né? Então, ele exerce uma das características mais fortes, mais belas da tradição judaica, que é a questão da hospitalidade. Ele exerce a hospitalidade para com estes que vão lhe visitar. E ele, ao exercer essa hospitalidade, ele é abençoado por Deus com a graça de ter um filho, né? Um deles, no final do texto, diz: voltarei sem falta no ano que vem, por esse tempo você já terá um filho. Então o texto dá a entender que Abraão tem o filho da promessa justamente por quê? Porque exerceu o dom da hospitalidade. Então é interessante que lá na carta de Pedro, Pedro vai também fazer menção a isso, que alguns, sem saber, acolheram anjos na sua casa. Pedro vai dizer assim: sede hospitaleiros, porque alguns acolheram anjos na sua casa sem saber que eram anjos. Então, o valor da hospitalidade, né, de receber as pessoas na sua casa com carinho. Na tradição judaica, não receber alguém já era um pecado considerado muito feio, um pecado muito grave. Agora, por que se deve acolher as pessoas? Porque nós um dia seremos acolhidos também na casa de Deus. O Salmo 14:15, Senhor, quem morará em vossa casa? Que é um salmo muito interessante, é o chamado Liturgia da Porta do Templo de Jerusalém. Tem este e o Salmo também 22:23, que quando o peregrino ia para o Templo de Jerusalém, ou seja, para a casa de Deus na terra, que era o Templo de Jerusalém, ele fazia uma espécie de exame de consciência na liturgia da porta do templo, para saber se ele era digno ou não de entrar dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E aí o salmo ele é realmente assim autoexplicativo, não tem muito o que falar, né? Ou seja, quem que pode morar na casa de Deus? Aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade, que não calunia o próximo, que não prejudica o seu irmão, não insulta o vizinho, que não valoriza o homem malvado, o homem ímpio, mas respeita os santos. Não empresta seu dinheiro com usura, não se deixa subornar contra o inocente. Esses são aqueles que são dignos de entrar na casa de Deus, no templo de Deus. Então é muito bonito a gente recordar, saber que nós um dia também moraremos eternamente na casa de Deus, e para isso é necessário viver esta ética judaico-cristã que é proposta pelo Salmo 14. O paralelo da primeira leitura, veja bem, se na primeira leitura nós temos Abraão, que exerce a hospitalidade, por causa dessa hospitalidade ele é abençoado,
com a graça de ter um filho, no Evangelho nós temos o quê? Nós temos Marta e Maria acolhendo Jesus na sua casa. E aí aquele famoso texto de Marta que recebe e fica cuidando da hospitalidade em torno de Jesus, e Maria que fica aos pés de Jesus escutando a palavra, né? Com certeza você já deve ter ouvido muitas vezes que utilizaram esse texto para falar da dicotomia entre ação e contemplação na vida cristã, né? Então aqui é muito interessante, porque Marta ela não está fazendo algo errado, ela está exercendo a hospitalidade, cuidando das coisas com todo o serviço para acolher bem Jesus à sua casa. Então, nesse sentido, ela está respeitando a tradição judaica, a tradição religiosa do seu povo. Mas o texto quer frisar que existe, olha, Lucas está querendo ensinar que existe algo mais importante do que simplesmente respeitar a tradição religiosa da hospitalidade do seu povo. É escutar a palavra de Jesus. Por quê? Naquele tempo, as mulheres não podiam estudar a palavra de Deus. Nenhuma mulher era matriculada na escola de um rabino. Era proibido ensinar às mulheres a palavra de Deus. A palavra de Deus era ensinada somente aos homens. E aqui nesse texto, o que Jesus está fazendo? Está ensinando a Torá, está ensinando a palavra de Deus para Maria. Então, olha só, diferentemente dos rabinos e mestres da lei do seu tempo, Jesus admitia discípulas, mulheres como discípulas, como alunas na sua escola da palavra, né? Por isso que no final, olha lá, a resposta de Jesus é muito interessante. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então, qual é a única coisa necessária que é mais importante do que toda a tradição religiosa que se possa viver? É escutar a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus, né? Isso vale para nós também. A nossa fé católica é cheia de tradições, cheia de costumes, cheia de regras, né? E de repente a gente acha que as pessoas andam muito preocupadas por guardar todos esses preceitos, né? Ou seja, às vezes cumprir todos os preceitos morais e religiosos da fé, achando que isso que vai garantir a sua salvação, quando Jesus hoje quer ensinar uma só coisa necessária: escutar a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. Então aqui não se trata de uma dicotomia entre ação e contemplação, porque na vida cristã as duas coisas de fato se completam. A nossa vida precisa da contemplação da palavra, porque é a palavra que vai nos inspirar a ação, mas ao mesmo tempo não se pode ficar somente na contemplação, é necessário também ter uma ação. A contemplação da palavra nos deve fazer viver a própria palavra, né? A prática da palavra, né? Mas de tudo que é, digamos assim, a tradição religiosa cristã, o mais importante é escutar a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. Porque é a escuta da palavra de Jesus que vai dar fundamento e justificativa para quê? Para que a gente possa vivenciar os sacramentos, ter a nossa vida de oração pessoal, a prática da caridade para com o próximo necessitado. Tudo isso deve partir daquilo que é mais importante, a escuta da palavra de Jesus, né? Então é muito belo isso. Jesus tinha discípulas, Jesus quebrou uma regra cultural religiosa do seu tempo ao admitir discípulas, mulheres que podiam com ele aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. E depois, a segunda leitura, nós temos Paulo aos Colossenses, dizendo desse mistério escondido por séculos e gerações, mas que agora foi revelado. E aqui tem uma frase que muitas vezes é mal interpretada, é a frase do capítulo do versículo 24. Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isso é a igreja. Numa leitura errada, equivocada, às vezes as pessoas pensam que Paulo está completando em si aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. Não, o mistério de Cristo foi absolutamente completo. O que Paulo está dizendo é que lhe falta completar nele mesmo aquilo que Cristo sofreu. Aquilo que Cristo sofreu. Então Paulo tem consciência de que os sofrimentos da vida presente, sejam eles quais forem, enfermidades, perseguições,
Tudo isso é uma ocasião da pessoa se unir ao mistério pascal de Cristo, sobretudo ao mistério da sua cruz. A dor pela dor, a perseguição pela perseguição não faz sentido algum, não é redentora, não é santificante, mas quando a pessoa une a sua dor, a sua perseguição, ao sofrimento de Cristo na cruz, essa dor se torna redentora, essa dor se torna salvadora. Ok? E qual foi esse mistério? Esse mistério que foi escondido pelos séculos dos séculos e agora foi revelado aos seus santos. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações esse mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, o mistério tem a ver aqui com o versículo 24, ou seja, o corpo de Cristo que é a igreja. Ou seja, onde estão os cristãos, ali está a presença do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque pelo batismo nós fomos incorporados ao Cristo, de tal maneira que o corpo do cristão é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então nós somos o olho, o coração, as mãos, os pés de Jesus presente no mundo, uma vez que ele está ressuscitado glorioso no céu e misteriosamente presente nos sacramentos da igreja. Mas nós somos a presença de Cristo no mundo. Talvez também ele esteja se referindo ao mistério que foi escondido durante muito tempo e de que Paulo teve ciência ao fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Qual o mistério? O mistério de que agora os pagãos também são admitidos à salvação. Se a salvação antes era prometida apenas ao povo de Deus, ao povo de Israel, agora a salvação é prometida ao mundo todo. De tal maneira que, pela fé em Cristo, toda a humanidade, judeus e pagãos, se tornam uma só família, filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus, redimidos pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Né? E por isso, no final, Paulo vai dizer, olha, ensinando a todos com toda a sabedoria para tornar perfeitos em sua união com Cristo. Então, o grande desafio da vida cristã é justamente esse. Nós temos que, a toda a nossa vida cristã, nossa vida batismal, para unir-nos cada vez mais a Cristo Jesus, por meio da palavra, dos sacramentos, por meio da oração, por meio da prática do amor fraterno, de tal maneira que o mundo possa experimentar em nós a presença do Cristo em nós, a presença do próprio Cristo em nós. De sermos de fato a presença de Cristo no mundo. Eu imagino que se cada pessoa que diz acreditar em Jesus se comportasse como Jesus no mundo, como seria o mundo? Como seria o mundo? Como seria uma nação onde todos aqueles que se dizem cristãos de fato se comportassem como Jesus? Não precisa ir muito longe não. Como seria a sua casa se todos aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, se comportassem como se fosse Jesus? Pois essa é a nossa missão, a missão que recebemos desde o dia do nosso batismo. Então, peçamos ao Senhor a graça de praticarmos a hospitalidade, a acolher as pessoas na casa do nosso coração e na nossa própria casa, para que sejamos abençoados por Deus como Abraão. Saibamos que a melhor parte da nossa vida cristã é escutar a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus, como Maria nos ensinou na segunda leitura, e que a escuta assídua da palavra de Deus, da palavra de Jesus, possa fazer com que cada um de nós cresça na nossa união com Cristo, de tal maneira que aqueles que não creem possam experimentar em nós a presença do Cristo vivo e ressuscitado em cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Então, divulgo mais uma vez a nossa peregrinação para a Itália. Se você tem interesse em participar, entre em contato pelos telefones que estão aqui anunciados. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.